Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre cuidado com o açúcar. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender e compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Peço que compartilhem e ouçam até o fim no WhatsApp, compartilhem e ouçam até o fim meu vídeo no YouTube e ouçam até o fim, compartilhe, curta meu vídeo no meu canal do YouTube e se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos, tá certo? Queridos irmãos, o açúcar, que para muitos é considerado como ouro branco, ele é um dos principais, se não o principal vilão, ao qual faz muito mal ao nosso corpo, né? Tem gente que fala, mas eu não consumo quase açúcar e mesmo assim eu tenho problemas de saúde, tenho problemas de colesterol descontrolado, triglicérides, né? Mas você não consome o açúcar assim, em excesso, um doce, uma coisa. Mas você come macarrão, você come arroz, você come, você toma adoçante, faz mal da mesma maneira, tá certo? Quando a gente fala de açúcar, eu não estou falando só do refinado, estou falando de qualquer açúcar que não seja natural. Então, por exemplo, o açúcar refinado, mas ele vem da cana, a cana não é uma fruta. Só que para ele chegar nesse ponto de pó, desse refinamento, ele passa por vários procedimentos químicos que tira totalmente as vitaminas que a cana poderia ter. Então, se você pegar a cana e tirar o açúcar dela, que é açúcar da cana líquido, né, que sai da cana, e usar ele daquela maneira, é uma coisa. Você vai adoçar, vai dar um açúcar saudável. Agora, pegar ele e todo esse processo de comprar ele refinado no mercado, aí você perdeu completamente tudo que as substâncias que ele tem. Então, qual é o açúcar mais ideal para me usar? Você pode usar o demerara, mais ainda, mais saudável ainda é o mascavo, e você pode procurar para vender, que existe em alguns lugares, você acha para vender açúcar de coco, que é mais saudável, mel também, né? Mas quanto mais você evitar o consumo de açúcar, melhor. Você vai ver que diminuindo ou parando o consumo de açúcar, você vai perder peso, vai controlar a sua, as suas inflamações que estão pelo seu corpo aí, que você nem percebe, né? Estão no programa que eu assisto, na Novo Tempo, que é o Vídeo Saúde, eles estão fizeram uma maratona. É 30 dias sem açúcar, né? A pessoa tem mania de tomar açúcar por causa de melado, né? Então tá tomando bastante açúcar. Ah, eu não como mais açúcar, mas eu como sorvete. Sorvete tá cheio de açúcar. Ah, eu não como praticamente açúcar. Às vezes eu tomo açúcar no café. Mas você come pão, não come pão? Tem açúcar. Ah, você toma chocolatado, tem açúcar. Ah, você come bolo, tem açúcar. Ah, toma refrigerante, tem açúcar. Você toma suco Tang, tem açúcar. Tá certo? Tem vários açúcares, tipo diferente. Às vezes você fala, tá escrito no rótulo, sem açúcar. Mas você vai olhar lá, tem outros tipos de, de, de açúcar, coisas para adoçar aquela bebida. Então, faz mal da mesma maneira. E esse açúcar, quando você fala o homem daquela barriga, fala aquela barriga assim como a minha que está grande, é excesso de açúcar. E de fato, eu sou uma pessoa que eu sou muito formiga, eu como muito açúcar. E eu como uma coisa, eu como bastante, e que tem açúcar demais, que é o quê? Biscoito. E não é recheado, é biscoito de tipo água sal e biscoito Maria. Esses biscoitos têm um monte de açúcar. Então, a gente não vai percebendo, mas nós vamos consumindo tanto açúcar, que vai debilitando a nossa saúde. Por que que Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, ele não quis se alimentar da comida que o rei comia? E olha que devia ser uma comida de primeira, porque para ser um rei, ele devia comer um banquete, né? Devia ter as comidas melhores que existiam na época. Mas por que que ele não quis? Porque a comida do rei não era uma comida balanceada saudavelmente, não era o que Deus propunha para nós, né? Daniel era uma pessoa que ele era temente a Deus, ele seguia as orientações divinas, né? Então, por exemplo, Nabucodonosor tomaria vinho fermentado, ou seja, vinho com álcool. Nabucodonosor comia carnes
pesadas, possivelmente de porco. Nabucodonosor devia ter um consumo de açúcar. E Daniel, qual que era a alimentação de Daniel? Frutas, verduras, água, suco de uva não fermentado, né? Ou seja, vinho não fermentado, que é o suco de uva. E o que aconteceu? Depois de um mês que eles estavam se alimentando daquela maneira, a saúde de Daniel e seus amigos era muito maior do que as dos outros que estavam comendo aquela comida. Eles estavam muito bem de saúde, diferente dos outros, né? Então, por quê? Porque essa é a alimentação correta. Deus nos deu a alimentação correta. Agora o ser humano cisma em comer o que não é correto. Ah, então eu não posso comer um arroz, um feijão? Pode. Mas não é o ideal, entendeu? Eu posso comer um feijão, um arroz, só que eu não preciso é, comer de monte. Eu posso trocar o feijão um dia por soja, eu posso acrescentar nesse arroz feijão com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, pouco, e acrescento aí uma salada, milho, ervilha, e como legumes, batata, você entendeu? Então, eu passo a comer coisa saudável. Eu mudo a minha alimentação. Tem gente que fala, ah, mas não posso comer coisa saudável, frutas, essas coisas, porque meu orçamento não dá. Para de comer coisas que não prestam e põe a fruta no lugar. Você vai ver como é que dá. Por exemplo, para quem toma café, para de tomar café. Só de café você deve gastar uns 12, 13 reais num saco de café. Com esse valor, você consegue comprar um tanto de frutas, pode comprar um pouco de pêssego, um pouco de manga, por exemplo. Ao invés de comprar é, muita carne, diminui a carne, compra mais ovo e só o dinheiro para comprar outro tanto de fruta. Assim você vai organizando a sua despesa financeira, podendo comprar coisas mais saudáveis, comprando verduras, legumes. É muito importante que o seu prato seja bem colorido, com verduras, legumes, para manter a saúde, tá certo? Tudo que é refinado faz mal. Por quê? A fruta, ela tem fibras. E essas fibras têm as vitaminas. Quando você processa demais, você perde essas fibras. Então, essas fibras que iriam fazer bem para o seu intestino, para a bicharada, como falam aqui no nosso intestino, né, que é as bactérias boas e as ruins, aquelas fibras que iriam fazer bem para essas bactérias boas, você perdeu quando bateu demais. Se você ultraprocessa aquela coisa, vai ficando refinado, você vai perdendo tudo quanto é vitamina. Sobra só o que não presta. Você fala, ah, mas a gente come fruta, tem açúcar. Tem uma frutose. E quando você come o açúcar da fruta, o que acontece? Junto com esse açúcar tem substâncias. E essas substâncias elas vão servir como guia, como GPS, que vão espalhar essa corretamente pelo corpo esse açúcar. E vão expelir mais rápido esse açúcar. O excesso vai ser expelido. Agora, quando você come só o açúcar refinado, que ele é trabalhado, esse açúcar vai concentrar em tal lugar, né? Então o que acontece? Tem gente que deu uma diabetes, deu glicose lá, deu 110. Ah, mas não é diabetes. Essa diabetes tem que ser mais de 120, mais de 130. Só que como disse um médico lá, que é endócrino, né? Lá nesse mesmo programa, ele falou para o rapaz lá, para o senhor de 62 anos, que estava com 114 de glicose. Que ele não estava diabético, mas que o pâncreas dele já não estava funcionando mais corretamente. Ele já estava é, falhando, ele já estava fraco, né? Já estava bem, a funcionabilidade do pâncreas dele já estava bem reduzida. Possivelmente ele estava acumulando fígado, gordura no fígado e estava sobrecarregando o pâncreas, porque ele comia muito doce, muito açúcar, tá certo? Falar, ah, eu como açúcar e ele corre normal, por enquanto. Só que o que vai acontecer? Conforme o tempo vai passando, isso aí vai começando a descontrolar, vai aumentando. Chega um momento que o teu pâncreas não vai mais conseguir, aí vem a diabetes. Então, é muito importante que nós tenhamos uma boa alimentação, mas nós temos que evitar o carboidrato, que também tem açúcar, né? Por exemplo, legumes, você comer eles cru, porque se você cozinhar, ele vai fazer o quê? Ele vai virar açúcar no seu sangue. Então, você vai estar consumindo açúcar. Você come cenoura cozida, parabéns, está comendo açúcar, porque ele vai transformar em açúcar no seu sangue. Então, você tem que comer crua. Pega a cenoura, descasca ela bonitinha, rala ela e come ela ralada, crua. A beterraba, mesma coisa. Você não precisa cozinhar, tá certo?
Sem contar que cozinhando você perde totalmente a vitamina da comida. E principalmente se você cozinhar demais ainda, então a comida tem que ser al dente. Se você deixar aquela papa, você já perdeu 90% da substância que tinha naquela comida. Por isso que a comida mais saudável é crua, porque aí você tem total vitamina lá, você está comendo total vitamina. Eu pego uma maçã, como aquela maçã, eu estou comendo 100% da vitamina daquela maçã. Agora, se eu pegar aquela maçã e bater no liquidificador, no processador, ou fazer um suco dela, eu já perdi parte dessa substância. E se eu bater demais, eu perco muito. Então, se eu pegar aquela fruta e fazer um doce dela, eu perdi parte da substância daquela fruta. Você entendeu? Então eu tenho que entender que aquela fruta, eu não posso como é que fala? Comendo daquela fruta, tem que comer ela naturalmente. E principalmente tomar cuidado com a época da fruta, tá? Então você tem que ver na sua região qual é a época da fruta. Que nem, por exemplo, aqui a época de néspera é entre julho, agosto, né, setembro. Agora, se eu for no mercado por aqui hoje encontrar néspera no mercado, pode ser que eu encontre. Essa néspera, ela é artificial, ela não é natural. Então aquilo ali foi feito procedimentos químicos, foi feito procedimentos para que ela desse fora de horário. Encheu de adubo, encheu de um monte de coisa para que ela dar fora do horário. Então o que vai acontecer? Aquela fruta ela já não está saudável. Os nutrientes que tinha, alguns já se perderam, e além disso, ela está contaminada com produtos químicos que vão fazer mal para a sua saúde. Então você tem que dar preferência para as frutas do momento. Então a época agora aqui, por exemplo, é época de quê? É época de goiaba. Então eu tenho que comer goiaba. Tem alguma outra fruta que é época agora? Cambuci. Então eu tenho que fazer suco de cambuci, né? Depois desses aí vai vir a época o quê? De caqui. Então eu vou consumir caqui. Depois do caqui vem a época de maracujá. Depois vem agora abacaxi não tem época, ele dá o tempo inteiro, né? É, que também dá o tempo inteiro que mais? Limão também dá boa parte do tempo, né? Então tem banana não tem época, ela vai crescendo, daqui a pouco sai o cacho, né? Sai o coração e ele vai abrindo, vai saindo aquele cacho e tal. Então não tem época também. Agora, mas tem frutas que tem época, então não adianta você querer comer fruta tal lugar que não tem época. Você pode até achar, mas ela não vai ser uma fruta natural, tá certo? Às vezes, se você pegar na fruta do talo dela, onde está aquele talinho, onde fica, que ela fica pendurada na árvore, tem aquele talinho. Pega a fruta e cheira aquela parte. Se você sentir cheiro de agrotóxico, de coisa ali, você nem compra aquela fruta. Você entendeu? Você pode sentir o cheiro, porque ele não sai com tanta facilidade. Então, tudo isso faz mal. Então, quando eu como a fruta natural, esse açúcar ele vai para o caminho certo e vai ser expelido. Ele não vai ficar localizado num lugar só. Por isso, as frutas elas são feitas por Deus, elas são perfeitas. Por isso que nós devemos alimentar mais de frutas. Eu mesmo, de manhã, eu parei de tomar café. Assim, eu não como mais pão, eu como salada de frutas de manhã. Entendeu? De manhã eu como salada de frutas. À noite, eu também estou evitando jantar. E se eu janto, eu como só um pouquinho. Para quê? Para ter uma saúde melhor. Estou tentando inserir na minha alimentação verduras, frutas, né, legumes, tá? Mudando a alimentação para algo mais saudável. Entendeu? Porque a minha saúde é a coisa mais importante que eu tenho, é a maior riqueza que a gente tem é a saúde. Se a gente perde ela, a gente nunca mais recupera. Porque tem doença que não sai mais, tem outras que saem, mas deixam sequelas. Então a gente tem que pensar duas vezes antes de deixar a doença entrar, porque como diz a minha mãe, ela entra fácil, mas para sair, dá um trabalho, é igual droga. É igual droga. E o açúcar, ele funciona como droga, você sabia disso? Quanto mais você come, mais você quer. Ah, mas eu não consigo tomar um café sem açúcar, por exemplo. Café faz mal também, mas você não tomar. Eu não consigo tomar sem açúcar. Faz o seguinte, começa a diminuindo o consumo. Pega a primeira semana, evita consumir coisas que tenham açúcar. Vai no mercado com uma lupa, porque tem aquela letra miúda, você tem que olhar se aquela comida não tem açúcar. Então você compra tudo que não tem açúcar e passa a comer. Deu vontade de comer doce, come uma fruta. Né? Na internet você encontra várias receitas de doce sem açúcar.
você consegue adoçar com as próprias frutas. Por exemplo, tâmara, você pode pôr tâmara nos seus doces, que ela vai ajudar a adoçar. O coco, ele ajuda a adoçar, entendeu? Então, você tem que usar frutas mais doces para... Ah, eu quero fazer eu gosto de abacaxi, quero fazer um sorvete de abacaxi. Você pode pegar o sorvete de abacaxi e colocar coco, tâmara, uva junto para adoçar em pequenas quantidades. Você põe mais abacaxi para o abacaxi ficar mais presente, né? Pode pôr até uma essência de abacaxi, se for o caso, para dar mais essência no abacaxi, mas você vai pôr os outros para adoçar. Uvas vão servir como doce, como para adoçar, entendeu? E você não vai usar o açúcar. E aí você vai ter um doce sem açúcar. E fica bom, viu? Não é ruim, não. E aí você vai fazer o quê? Você vai readaptando a sua língua. A nossa língua é cheia de... Ah, agora eu não vou lembrar o nome, né? Mas é como se fosse células, né? Que elas vão degustando a comida. Nós temos prazer em comer, né? Deus nos deu essa dádiva. Então, como você for acostumado a comer doce a sua vida inteira, você vai sentir falta do doce. Então, você vai tomar um suco com um pouquinho de açúcar ou sem açúcar, você vai sentir, ai, está faltando açúcar. Mas você pode ir readaptando o seu paladar. Aquelas células que estão acostumadas, elas vão se transformar, elas vão se metamorfose e vão se readaptar à nova realidade. Entendeu? Se uma pessoa, por exemplo, que tem câncer, ela não pode mais comer carne, ela tem que se readaptar. Uma pessoa que tem diabetes, ela vai ter que se readaptar. Então não é melhor você já se readaptar antes de ter uma doença, vai esperar ter a diabetes para readaptar? Então vai esperar ter diabetes para parar de comer coisa que tem açúcar? Vai esperar ter hipertensão para parar de comer sal refinado? Compra o sal grosso ou moído. Refinado, não. Refinado faz mal para a saúde. Tá certo? Tudo que é refinado faz mal, não compre. Tá certo? Então, queridos irmãos, eu espero que vocês possam ter compreendido a gravidade que é o açúcar. Ele pode mexer com o fígado, mexer com a saúde, né? Muitos casos de infarto e AVC estão ligados ao açúcar, doenças, síndromes estão ligadas ao açúcar, porque o açúcar é um dos principais, se não for o principal vilão da sua cozinha. Tá certo? Então, sal, açúcar, óleo, você me retire da sua cozinha. Use açúcar de coco, use óleo de coco, use ou até azeite, para quem quiser colocar azeite, mas não está muito diferente o preço do azeite e do óleo de coco, não. Tá? Já vou falando para vocês. Em vez de usar sal refinado, eu uso sal moído ou grosso. Por quê? Esse sal é retirado de algum lugar. Ele vai sair refinado? Não, ele vai sair um sal, um líquido, ou mesmo sal grosso. Aí o que eles vão fazer? Eles vão, em vez de só moer o sal para vender, eles vão ultra processar aquele sal para ele ficar refinado. Então vai perder toda a substância que está no sal e vai sobrar só o sódio. Você entendeu? Então usa o sal mais saudável, procure uma vida saudável, procure ingerir bastante frutas, legumes e água. Retira de você refrigerante, retira de você essas coisas que fazem mal. O refrigerante é campeão de açúcar. Você sabe como é que faz o refrigerante? Eu vou contar para vocês aqui, para vocês ficarem cientes. Eles pegam e fazem o quê? Eles enchem aquele refrigerante de açúcar. Enche, vai por muito açúcar. Aí ele vai ficar melado, vai ficar melado mesmo. Aí eles fazem o quê? Eles enchem de sal para cortar aquele melado, entendeu? Então você está consumindo uma grande quantidade de sal, de sódio, que faz terrivelmente mal para a saúde, e uma grande quantidade de açúcar, né? Uma latinha de refrigerante tem um copo de açúcar, tá? Então é muito açúcar. Então faz terrivelmente mal. Eu não estou tomando mais refrigerante, eu tomo suco agora. E se eu tiver vontade de tomar refrigerante, eu faço o quê? Eu compro uma água com gás e faço suco com gás. Vai ficar parecido com refrigerante. Você entendeu? Mas eu não vou comprar refrigerante, porque refrigerante tem muita química. Você entendeu? Então, e se for Coca-Cola, esse é o maior veneno de todos. Coca-Cola você consegue desentupir até banheiro com ela, pra você ter uma ideia. Coca-Cola ela não tem nada de fruta, nada de coisa boa. É só
química, é misturado um monte de coisa química para sair aquela Coca-Cola. Ela não é um refrigerante de fruta, como a Fanta tem uva, tem laranja, tem uva, o Guaraná tem a fruta Guaraná, né? E agora, a Coca-Cola não tem nada. A Coca-Cola é veneno puro, tá certo? Se você jogar ela no negócio, ela desentope, tá certo? Só tem química ali dentro. É a bomba, é uma bomba. É o veneno. Esse é o pior refrigerante de todos. Então, evita. Que nem hoje eu almocei fora, eu tomei refrigerante? Não, eu tomei suco, porque é mais saudável. Claro que aquele suco que eu tomei, com certeza ele estava cheio de açúcar também. Entendeu? Ele não era um suco, como é que fala, vazio, assim, um suco, ai, deu branco. Não era um suco que era só fruta, com certeza tinha açúcar, mas mesmo assim é mais saudável que o refrigerante. Claro que o ideal seria tomar água, e comendo é melhor você não tomar líquido. Se você tomar bastante, por que que a pessoa, sabe por que que a pessoa toma, eu até vou fazer um áudio sobre isso, mas vou falar aqui rapidamente. Por que que a pessoa tem mania de tomar líquido para comer? Porque a pessoa não se hidrata corretamente durante o dia, fica com sede, né? O corpo fica ressecado e a hora que você come, aquela comida não consegue deslizar corretamente para o corpo, porque ela vai ficar raspando que tá ressecado, você não está bem hidratado. Aí então é onde você precisa tomar o refrigerante para hidratar para a comida descer. Então, se você tomar água corretamente durante o dia, a quantidade correta, na hora que você comer, você vai estar bem hidratado. De preferência que 1 hora antes de comer, você toma 2 a 3 copos d'água. E aí você vai fazer as coisas. Quando você falar de comer, você vai lá e come. Você vai ver como você vai estar hidratado, não precisa nem comer comida, não tomar água, nem refrigerante, nada para comer. Porque o líquido, ele vai fazer aquela comida piorar a digestão, atrapalhar a digestão e fazer mal para o seu estômago. Então você deve evitar o líquido com a comida, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Espero que vocês possam ter compreendido que o açúcar é um veneno e que nós devemos evitar. Deus na Bíblia nos ensina a comer a comida mais saudável, né? Os patriarcas aí, Abraão, Isaac e Jacó, não consumiam coisas que não eram naturais. Eles não comiam, não bebiam vinho fermentado, só os não fermentados. Eles se alimentavam de coisas mais naturais. Tá certo? Abraão comia carne? Sim, Abraão comia carne. Mas ele comia as carnes que Deus permitia, não as impuras. Tá certo? Abraão comia frutas. Você vê que eles tinham plantação de frutas, né? Mesmo eles não tendo paradeiro, eles paravam, eles faziam a plantação. Então eles tinham que comer, né? Eles comiam coisas saudáveis, eles comiam pão, mas o pão deles era um outro pão, com uma outra farinha, que não é essa de hoje. Entendeu? Então tudo mudou. Nós temos que entender que a farinha daquela época não é a mesma de hoje. Entendeu? Temos que entender que a carne daquela época não é a mesma de hoje. Naquela época, os animais de Abraão comiam o quê? Mato, né? O pastor pegava as ovelhas, os bichos, e ele levava para os pastos para comer, para procurar comida, né? Procurar mato, coisa para eles comerem. Né? Agora, hoje em dia, os animais são alimentados com ração, com hormônios, com um monte de coisa para fazer mal. Então é muito mais prejudicial do que era na época de Abraão. Então as pessoas não se tocam disso, as pessoas acham que é normal e querem seguir fazendo o que é errado, entendeu? Tá certo, queridos irmãos? Então eu espero que vocês possam ter compreendido. Que Deus abençoe a todos na Trindade dos Pais, dos Filhos e do Espírito. Que assim seja, agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, tá certo? Ouçam meus olhos até o fim e compartilhem. Que Deus esteja com vocês. Vamos evitar o açúcar. Até mais.